Vamos ranquear casais de bandinha hoje. Eu sou a Sofia e sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje é vídeo que eu estou enrolando para gravar. Desde que a segunda temporada de bandinha lançou, eu estou com vontade de fazer esse vídeo. Só que eu dei uma enrolada para gravar para eu acalmar o meu próprio coração, porque tem alguns casais que eu sinto um pouquinho de ódio. Então, eu tive que me dar uma acalmada. Porém, estou pronta, vamos fazer isso. Eu acho que foi o começo desse ano, eu fiz um ranking da primeira. Um ranking dos casais de bandinha, estilo de bandinha, e muita coisa mudou. E muito casal também foi adicionado nessa lista. E lembre-se, gente, tudo isso aqui é puramente a minha opinião. Então, se vocês quiserem fazer uma tier list assim também, vocês podem. Eu vou deixar o link aqui na descrição dessa tier list. Vocês fazem, vocês me marcam, porque eu aceito opinião alheia. Desde que você não chipe Floydinho e Tyler. Que vai ser um assunto delicado. Vai ser muito delicado esse assunto. Vamos começar apresentando as categorias para vocês de cada chip. A supremacia master de todos os tempos, obviamente, é alma gêmea. É aquele casal que é perfeito. Perfeito pra ser junto. Eles não tem discussão, é perfeito e ponto final. Acabou. E o segundo lugar são casais fofos. Basicamente, casal fofinho, sabe? Aquele casal que você acha bonito, sabe? Eles não são perfeitos juntos, mas eles têm umas ótimas interações, têm uma dinâmica boa, têm uma química boa, então, ó. Muito fofinhos juntos, amo o tempinho de tela deles. Aí tem os casais. É. Né? É alguma coisa, né? E aí a gente tem o não, que é, por favor, não chipe isso. É proibido, não pode, tá bom? E aí, literalmente, temos a categoria Isso é crime. Eu fiquei surpresa que eu tive que colocar essa categoria, porque tem um certo chips aqui, gente. É foda, é foda. E aí a gente tem uma que é mais fanfiqueira, que é Quem Sabe em Outro Universo. É literalmente Quem Sabe em Outro Universo. E eu vou aqui nos casais da ordem, vamos tentar não se estressar. E eu não gravei, comecei a gravar a tela aqui do meu tablet. Peguei uma garrafinha de água, né? Que é hidrata. Prontinho, vamos começar. Vou começar aqui com um casal fofinho que é novo na segunda temporada, que muita gente tá shippando, e eu também, que é a Josefine e a Agri, gente. Que elas. Pelo visto, a Josefine, ela é amiga que metamorfa da Agnes. Ela aparece lá no episódio em que a Agnes rouba o celular do pai morto do Tyler pra Vandinha. E elas usam a Josefine pra conseguir fazer o Face ID. Sei lá, gente. Elas têm uma vibe. Elas têm aquela vibe. Então, é tipo. São duas crianças. Eu acho muito fofinho um casalzinho de duas crianças da mesma idade. Eu acho muito bonitinho. Então, eu vou colocar elas aqui em fofo. Eu acho que elas são fofas. Aqui, se o negócio me permitir colocar pronto. Eu acho que elas são fofinhas. Se elas fossem um casal um dia, parece fofo. Bianca e Aljart. Gente, esse foi o casal que eu não dava nada. Porém, eu vou ter que dizer. Pera aqui. Eu vou ter que dizer. Eles são fofinhos demais junto, cara. Sinceramente, eu nunca vi o Aljart tão empenhado em alguma coisa da vida dele, gente. Na primeira temporada, meu Deus, esse menino era um pateta com a Enid. Ele era um pateta. A gente teve que literalmente praticamente pedir ele pra sair com ela. Sendo que, gente, nessa segunda temporada, ele com a Bianca, maravilhosos. Cara, ele lá dando a vida pra. Literalmente, ele se botando em perigo pra conseguir salvar a vida da Bianca, cara. E casando na morte do diretor, cara. Eles são bonitinhos, os atores têm muita química, então se quiserem fazer uma terceira temporada, eu estou aceitando esses dois. Até o momento, eles são muito fofinhos, então apoio, vou colocar aqui em fofinhos também, né? Eu amo casal fofo, gente. Não tenho nada contra casal de homem e mulher, desde que seja saudável. E esses dois parecem muito saudáveis um pro outro, então, tipo. Também ele já conheceu o sogro, então, ó, já tá aprovado.
Bianca e Vandinha, gente. Eu acho que esse é um surtinho do pessoal. Só que eu entendo. Eu não shippo. Mas eu entendi a vibe. Eu entendo a vibe que vocês veem. E eu não julgo nem um pouquinho. Só que eu não shippo, gente, desculpa. Então, eu vou colocar. É. Mas é aquele que é. Se acontecesse, também não ia achar muito ruim também, não, viu, gente? Sinceramente. É. Uhum. Vamos para Bruno e a Nid. Eu acho que o Bruno, gente, ele só serviu pra mostrar o quanto que a Nid, ela tem um complexo de lésbica, sabe? Ela tem um complexo da heterossexualidade compulsória. E literalmente, gente, momentos antes de beijar esse... Eu não acho bonito. Desculpa, o ator eu acho bonito, mas a caracterização dele eu não gostei muito, não. Mas então, momentos antes dele se beijarem, a Enid manda uma das frases mais lésbicas do mundo, que é falando a Vandinha, falando que a Vandinha, mais que ela seja o fim, a escuridão no fim da luz dela, ela não consegue imaginar a vida dela sem ela. Faz mais gays possível, cara. E logo depois, beija um padrão. Eu gosto de imaginar que, sinceramente, a Enid se sentiu mais tentada a ficar com um membro da alcateia, de uma alcateia, com um lobo, por algum problema com a mãe dela que ela passou no verão. Eu acho que, tipo assim, tem muita teoria que dá pra trazer, que é muito legal da Enid ter esse complexo. Só que, se você ver a história série da série, esse casal é o casal mais... Não tem química. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nem um sal, gente. É só ruim. É só ruim. A única coisa que serviu foi ver a Vandinha puta com ciúmes lá no episódio. Não lembro que episódio que o Bruno e a Enid estão se pegando lá no quarto da Vandinha e da Enid. E aí a Vandinha vê e literalmente ela dá as gotas de puta que ela dá. Mas não serviu pra porcaria nenhuma. Ainda mais que o Bruno é o maior caráter da porra, gente. Ele. Nossa, ele tava terminado, entre muitas aspas, com a Sofia, que por sinal, caralho, foda. Tô desprezando meu nome por causa disso daí. Eu não, amo meu nome. Mas então, ele tava lá com a menina, lá a cidade natal dele, parece que brigou, terminou, só que ao mesmo tempo que tava terminado lá, ficou com a Enid, tava já com ela de novo. E a coitada ainda se deu o desprazer de ir até o baile só pra encontrar esse feio. Esse bulguento. Por favor. E ela é uma diva, né, gente? Vamos lá. Ela é uma diva. Ela é muito linda. A atriz eu achei belíssima. Sinceramente, eu acho que o Bruno não deveria pegar nem a Enid, nem a Sofia. Sofia, vai pra outro. Vai pra outro, por favor. Qualquer um melhor. Qualquer um melhor, gente. Também que esse daí acabou fazendo a Enid trair o Aljart. Literalmente, ele não teve serventia nenhuma pra essa temporada. Então, eu só vou colocar um não. Não. Se eu pudesse, eu ia na sala dos showrunners, quando eu estivesse se inscrevendo no roteiro da segunda temporada, eu botava no tempo, só pra ir lá e falar, não. Não. Usar esse tempo de tela pra construir uma relação da Enid com a Alcateia, gente. A gente não teve a Enid com a Alcateia. Não. Não, deixa eu parar aqui, gente, que eu já tô me estressando. Agora uma coisa mais feliz, que é um que eu não coloquei no meu primeiro tier list, porém, esses últimos tempos eu pensei nesse casal, as duas com um casal, e eu entendi porque o pessoal shippa, que é a Yoko e a Divina. Elas são oficialmente, entre muitas aspas, um casal na primeira temporada, porque literalmente elas são sempre juntas, elas têm a vibe de casal, gente. Elas têm a vibe, só que elas têm só o background. Literalmente, elas só estão atrás, sabe? Só estão ali existindo as duas. E às vezes os homens são sentados. E infelizmente as atrizes saíram nessa segunda temporada. Então, não tem chance delas terem desenvolvimento. Porém, eu vi uns edits, eu acho que é por conta de Vermelho Sangue, eu fiquei muito viciada em vampiro. E aí eu fui ver um pouquinho da Yoko, e aí Yoko Divina, acabei indo nessa, né?
Entendi por que o pessoal shippa, porque as atrizes têm uma química natural. Eu acho que elas têm uma química muito natural, que mesmo não tendo fala, não tendo tempo de tela exatamente, elas conseguem transmitir uma química gostosa de casal. Parece que elas seriam um casal muito vibe boa, que estão sempre grudadas, só que são muito legais juntas. Então eu acho que elas são muito fofas e é uma perda muito grande, gente, pra Wandinha não desenvolver as duas como um casal. Eu acho uma perda tão grande. Fora que eu acho as atrizes muito queridas. Não, vão ficar aqui em fofas. Mas vocês duas mereciam muito mais, viu? Mereciam muito mais, gente. Vamos pra isso é crime agora. Chama a polícia, gente. Estão chipando Agnes e Enid. Isso é errado, gente. Por conta que a Agnes tem 13 anos. Isso é falado no episódio 2. Episódio 2. Lá, quando a Enid é solta, fala. A Enid fala. Ela tem 13 anos, gente. Isso não é questionável. Isso é falado. Isso é canon. A Agnes ela tem 13 aninhos. E a Enid tem entre 16 e 17 anos. Não sei exatamente. Porém, ela tem essa idade aí. São 3... Ah, mas são só 3, 4 anos, gente. Esse argumento de só são 3 anos vale quando você, tipo assim, tem uma pessoa de 25 e uma pessoa de 28, que já são adultos. Agora, uma pessoa de 13 anos, que é uma pré-adolescente, uma adolescente, e uma de 16 a 17 anos, que é uma adolescente, é totalmente diferente. É uma vibe totalmente diferente. Porque as duas estão em fases completamente diferentes. Então, é crime, gente. Literalmente. Eu não sei nos Estados Unidos como é que funciona o sistema de leis e tudo mais. Porém, aqui no Brasil, a Agnes não teria nem idade pra consentir um namoro entre as duas. Isso já diz muita coisa. Muita coisa. Então, pra mim, também, fora que eu acho que elas têm muito mais vibe de ou irmãs ou mãe e filha. Mas que eu acho que o mãe e filha eu acho mais legal. Mas, nossa, essa fotinha que eu peguei dela, gente. Elas estão muito Anne e Elsa no baile. É muito Anne e Elsa. Mas, não. Isso é crime, gente. Isso é um crime. Não. Não. Me estressa, viu? Até a Emma, que é a atriz que interpreta a Enid, ela. Assim que ela ficou sabendo desse casal, faltou vomitar aqui, ali. É literalmente errado, gente. É errado. Agora vamos para a Enid e a Jarcy. Eu sei que eu falo o nome da Jarcy errado, tá, gente? Eu só não sei falar mesmo. Ai, vamos lá. Esses dois, na primeira temporada, foi até que fofinho. Por mais que eu achasse o Jarcy um pateta, né? Porque o menino lerdo na primeira temporada, eu achei eles fofinhos. Eles, tá bom, bonitinho. Só que aí chegou a segunda temporada, a Enid enjoou da cara da Jarcy. E aí, não soube terminar. Ela traiu ele. Ele, literalmente, numa cena, falou que preferia ela insegura. Que não é uma coisa legal de dizer pra ninguém. Terminaram, felizmente. E aí o Jardim conheceu a Bianca. E tá tudo certo. No final da temporada, gente, eu achei maravilhoso. Eles simplesmente terminaram como amigos, sabe? Eu achei muito maduro também os dois aceitarem ser só amigos lá no episódio 8. Eu achei um ótimo ponto final pro relacionamento deles. Pra mim, ó, acabou aqui. Eu senti o maior ponto final da minha vida naquele episódio 8. Eu fiquei muito satisfeita. Porque, tá bom, foi um casal que foi fofo no momento, depois ficou ruim, e aí terminou, e terminou ainda como amigos. Então, eu senti um ponto final maravilhoso. Então, eu vou colocar aqui eles. Deu o tempo que deu pra dar. Por sinal, quando eu descobri que o pessoal ainda tava chipando eles, eu fiquei meio. O quê? Porque eles estão muito ponto final lá no, no último episódio. Nem a Enid, eu não senti nem a Enid gostando da Aljart, nem o Aljart gostando da Enid. Pra mim, os dois esperaram e deixa. Tá? Deixa os dois assim. Investe uma amizade entre os dois, acho que seria legal uma amizade. Uma amizade seria legal. Só isso. Enid e o Tyler. Vocês têm merda na cabeça? Quem chipa isso? Gente. Calma. Então, Enid e Tyler, eu acho legal a dinâmica deles, mas a dinâmica deles, de ódio, em que eles se odeiam. Porque a Enid sempre odiou o Tyler, gente. Isso é aquilo. A Enid, desde o primeiro momento que botou os olhos do Tyler, ela não gostou dele. E o Tyler, na primeira interação real que ele teve com a Enid, lá no episódio da mansão, lá na temporada, eles também não bicaram.
Eles não se bicaram, na verdade é muito legal. Uma das primeiras interações entre eles é uma competição de quem abre a porta. É maravilhoso isso. Não, não. Olha, e na segunda temporada a gente piorou ainda, né? E o Tyler ameaça matar a Enid, porque a Vandinha se preocupa com a Enid. E ainda tenta matar a Enid. Eu gosto da relação deles de ódio. Eu aprovaria uma relação de ódio entre esses dois, uma terceira temporada em que eles tivessem interações, em que a Enid humilhasse o Tyler. Que eu acho legal. Que a Enid tem todos os motivos do mundo pra odiar o Tyler. E pra humilhar ele. E a Enid, ela é boa na humilhação, viu? A gente viu os Kagres. A Enid, ela não poupa a língua pra humilhar a pessoa. Então, eu acho que, tipo assim, até se eles quiserem fazer uma redenção pro Tyler nessa temporada, traz a Enid pra humilhar o Tyler, porque, sim, o Tyler é uma vítima, mas ele é uma vítima que fez merda. Sabe, existe essa palavra, tipo assim, existe essa frase, vítima que fez merda com outras pessoas. Ele fez vítimas dele. Então, assim, você pode ser uma vítima e você pode fazer vítimas de você. Isso é uma coisa que é uma harmonia. Existe, tá? Então, eu acho que se eles quiserem fazer uma redenção pro Tyler, o primeiro ato de uma redenção é você assumir a merda que você fez. Traz a gente pro perto do Tyler, gente. Ela vai humilhar ele lindamente. E não faz eles perdoarem nada, não, tá? Eu gosto da relação de ódio. Então, eu vou colocar aqui um belo de um não, tá? Não inventem. Não inventem. Feioso e Agnes. Eu não chipo, mas eu entendo. Sinceramente. Tipo assim, tem gente que julga quem chipa, mas eu entendo até. Eles têm a mesma idade, gente. E o Feioso, ele é meio doido. A Agnes é meio doida. Eu acho meio estranho porque a Agnes literalmente foi stalker da irmã do Feioso. Mas, tipo, são fofos. Não seria tão ruim assim, não, sinceramente. Acho que com um bom desenvolvimento ficaria legal. Não podemos confiar no showrunners pra isso. Então eu vou colocar aqui em Não julgo. Não julgo quem chipa. Eu não chipo, mas eu não julgo quem chipa. Agora Feioso e Eugênio. Me julguem, mas eu acho fofinho se eles forem casais. Eu vi em algum lugar falando que o Feioso e o Eugênio, eles são a versão Vandinha e Nid, só que o Feioso é a versão extrovertida da Vandinha e o Eugênio é a versão introvertida da Enid. Isso, gente. Faz tanto sentido na minha cabeça que, assim, não chipo eles só por conta disso, mas é por conta que eu acho a dinâmica deles muito boa. E eu espero muito que na terceira temporada tenha mais, porque eu acho que eles. Mas que o Eugênio fosse meio babaquinha nessa segunda temporada, o que eu entendo também de o Eugênio ser babaca, ele é uma criança, gente, ele tá passando por frases. É normal crianças serem babacas às vezes. Mas eu acho que eles têm muita química. Eles têm muito potencial pra ser um casal muito fofinho, gente. É um doido e é um. Não doido, na verdade. Então vou colocar aqui em fofos. Eu chipo, acho bonitinho. Acho bonitinho. Ai, agora, o crime. Que eu não vi ninguém chipando. Porém, eu gostaria de dar espaços o quanto que a Netflix. Não a Netflix, né? Os showrunners. Nossos queridos showrunners. Deixaram estranho pra um caramba a relação do tio do Tyler com a mãe do Tyler. Gente, eles são muito estranhos. A vibe entre esses dois é muito estranha. E é tão estranha que até mesmo o Tyler notou isso. Gente, quando o Tyler acha uma coisa estranha, sendo que o Tyler é o Tyler, aí a gente se preocupa. E muito. Mano, literalmente tem uma cena em que. Eu não lembro que episódio. Eu acho que é no final. Acho que é depois do sequestro fioso, se eu não me engano. Depois do sequestro fioso. Eles estão lá num. Acho que um negócio de veterinário. E o Tyler, ele demora pra virar. Tipo assim, ele entra na sala, só que ele entra de costas. E ele demora pra virar pra mãe e pro tio dele. Parece que, sei lá, ele tá dando tempo pra ele não pegar nenhuma situação constrangedora. Parece que ele tá dando tempo. Então, isso é uma das cenas constrangedoras. Agora que é meio preocupante que realmente o tio dele parece o Tyler. Tem uma semelhança. E se a gente fizer uma matemática, dependendo da matemática, dependendo da idade do Tyler, que a gente nem sabe 100% de certeza, meio que bate. Então, é literalmente crime, gente. Misericórdia. Muito estranho. Vamos falar
de Sabatonas. Que é a Sarah Capri com a moça que... Meu Deus, eu esqueci o nome dela, gente. Desculpa, eu esqueci o nome dela. Mas é aquela... Ela é a moça lá do Willow Heights, que... Mano, elas têm uma ceninha de muito pouquinho tempo com a Wandinha, em que, se eu não me engano, é logo depois do ataque dos corvinhos lá, que a Wandinha tá procurando a pessoa de máscara e tudo mais, ela encontra a senhora Capri e a moça na sala, e sei lá, gente, a aura ali, parece que a Wandinha pegou as duas, ó, se pegando, só porque as duas estavam só conversando. Ali teve uma aura, teve aquela aura lésbica. Uma aura muito linda, em que até a Wandinha tava suspeitando ali. Eu acho que ela tava mais suspeitando que as duas estavam se pegando do que se a senhora Capri ou a moça era a pessoa que queria matar a Enid. Que tava controlando os corvos. Então. Só que aí fizeram a senhora Capri ter um namorado, Hyde, que eu não lembro que caceta que aconteceu com esse namorado, sinceramente, a coisa mais significante do mundo. Ah, quem sabe em outro universo, minhas queridas, em que a gente tivesse showrunners bons e uma não tivesse sido morta, literalmente. Isso é homofobia. Mortícia e Larissa, vou dar minha opinião sobre elas. Ai, eu sei que muita gente chipa. E eu entendo, porque assim, elas parecem muito uma versão mais velha de Wandinha e Enid. Só que me pega muito numa questão de Gomes. Mortícia e Gomes. Por sinal, o casal logo aqui, logo depois. Mortícia e Gomes são o casal. Eles são o casal da família Addams. Por mais que eu acho que na série realmente eles não são bem desenvolvidos, não tem como, gente. Mortícia e Gomes é o casal. Não importa o quão pouco desenvolvidos eles estejam, eles são o casal perfeito. São as almas gêmeas que são perfeitas juntas e que têm que estar juntas. Então eu não consigo chipar a Mortícia, por mais que eu quisesse muito, porque mais que eu queira muito chipar ela com a Larissa, eu não consigo, porque eu só consigo pensar Mortícia e Gomes. É tipo Ben, Barbie e Ken. Sabe? Sempre tem o. São uma frase só, Mortícia e Gomes. É uma frase só. Então. Desculpa, gente. Quem sabe no universo que o Gomes não existisse, poderia acontecer e eu chocaria muito. Só que enquanto tiver o Gomes, gente, não tem como pra mim. Então, eu entendo muito bem a Chipa, tá? Elas têm muita química. Só que. É mais alguma coisa minha mesmo. Então, eu vou colocar aqui quem sabe em outro universo. Mas eu acho elas lindíssimas. E eu amo que a Larissa, ela literalmente se arrumou só pra Mortícia e pra Wandinha. No baile. Porque não tinha mais ninguém pra ver ela. Literalmente, ela tá morta. Mortícia e Gomes, já falei aqui, né? Mas eu acho precária a situação deles na série. Eu acho que merecia muito mais na série. Muito mais destaque, muito mais desenvolvimento. Não é desenvolvimento, era mais cena mesmo. Mas eu vou colocar aqui eles como almas gêmeas, porque eles são almas gêmeas, gente. Perfeito demais. Chegamos nos polêmicos. Nos polêmicos. Nos últimos canais mais polêmicos que mais arranja briga. Eu não entendo porque o Leclerc é superior. Literalmente, é números. Os números são superiores. Eu não aguento aqui. Gente, se vocês pensarem no TikTok, tipo assim, o chip de Wandinha e Tyler tem tipo acho que uns 10 mil alguma coisa, de vídeos, foto, tudo, de hashtag. Enquanto o Wayne Claire tem tipo 100 mil. A discrepância é enorme. Mas vamos falar aqui na série, gente. Ai, Wandinha e Tyler. Isso é a porcaria de um crime se eles acontecerem. Por conta que o Tyler, quando ele não estava sendo controlado por porcaria de ninguém, ele simplesmente jogou gratuitamente a Wandinha da porra de uma janela e botou a coitada de coma. No episódio 5 a gente consegue muito ver os machucados na cabeça dela. Ai, cara, não é nem que é enemy to lovers. Não, e a primeira coisa que ele faz assim que a Wandinha acorda é ameaçar. É literalmente. É marcar o horário da morte da Wandinha e da Enid. Sendo que a Enid, o Tyler sabe que a Wandinha se importa com a Enid. Sabe, se alguém que você supostamente diz que gosta de você, te bota em coma e depois tenta botar você e a pessoa que você se importa, não é amor.
E eu achei muito engraçado que assim que, depois que ele machuca ela, ele manda flores pra ela. Fez uma ótima alusão a relacionamento abusivo. Cara, para que eu não vou nem falar. Literalmente. Não, eu vou falar. Não, ele literalmente usar a Enid pra machucar a Wandinha no episódio 4. No episódio 4 não lembro se é episódio 4. Eu lembro que a Wandinha vai pra Willow Heights lá, acho que é episódio 2. Episódio 2? Eu não lembro se é episódio 2 ou episódio 3. Mas, mano, ele usar a Enid pra machucar a Wandinha. Meu querido, isso não é normal. Isso não é bonito, isso não é romântico. Isso é preocupante. Isso não é amor da parte do Tyler, isso é obsessão. Ele acha porque ele acha porque ele acha que ele criou uma versão da Wandinha na cabeça dele que os dois vão ficar juntos. O Tyler nem conhece a porra da Wandinha. Ele conhece do Nero? O bendito do escorpião da Wandinha que morreu? Ele sabe porque que ela nunca chora? Ele sabe que ela escreve todo dia bonitinho? Ele nem sabia na primeira temporada que quem mandou a bosta do convite pro baile foi o Mãozinha. Ele realmente achou que a Wandinha escrevia aquelas coisas. Cara, ele nem conhece a Wandinha. Ele criou uma versão dela na cabeça dele. E ele quer que eles fiquem juntos. É uma obsessão que ele tem por ela, que dura até o episódio 5, né? E é muito preocupante também que ele fica nesse lance de você vai ficar comigo, e se você não ficar comigo, eu vou te matar e matar a pessoa que você se importa. Isso é só até o episódio 5, gente, que a partir do episódio 6, 7, 8, Tyler caga pra Wandinha totalmente. E a Wandinha, eu acho que, sinceramente, pra mim, a Wandinha, ela não tem nenhum amor pelo Tyler. Ela sentiu um amorzinho por ele. Não tem amor, eu acho. Então, um gostar lá na primeira temporada. Não acho que chegou a ser amor. Mas um gostarzinho lá na primeira temporada. Porém, a partir do momento que ela descobriu que ele é o Hyde, querido, ela pegou um ranço dele. Por conta que ele manipulou ela. A Wandinha, ela não gosta de ser manipulada. Literalmente, ela fica tão puta da vida com ele, mas tão puta da vida com ele, que literalmente a Arcana, ela faz um sequestro pra ele, ela sequestra ele junto com o pessoal da Nunca Mais e faz lá um negócio pra torturar ele, pra ele admitir que ele é o Hyde. Ela nem usou a Bianca pra fazer o Tyler admitir que é o Hyde. Ela queria que ele admitisse na base da dor, porque ela tava com ódio naquele momento dele. E, cara, na segunda temporada, o máximo que eu senti não foi nenhum amorzinho da Wandinha pelo Tyler, não, gente. Foi ranço dele. Por sinal, quem diga que aquela ceninha em que a Wandinha se declara pra ele no episódio 5, cara, aquilo dali não foi declaração de amor caceta nenhuma. Aquilo dali foi uma manipulação pra ela conseguir domar ele, pra ela conseguir ser mestre dele. Não foi nenhuma de declaração de amor. Foi manipulação, gente. Ela tava manipulando ele. E, sinceramente, pra mim, depois de analisar um pouquinho a Wandinha, pra mim, ela queria ser mais mestre do Tyler por um negócio de... Primeiro, a Wandinha é muito controladora. Isso é literalmente falado pra gente na série, mostrado pra gente na série. A Wandinha ama estar no controle. E também por conta que ela tem um ódio dele. Ela tem um ódio dele que ela... Por conta que ele manipulou ela na primeira temporada. Então, ela queria ser mestre dele pra poder falar, tipo assim, você me manipulou, seu imbecil, ano passado? Então, agora quem vai manipular você? Sou eu, seu imbecil. Então, e aquela ceninha lá de que ela errou. Não foi amor porra nenhuma. Aquilo dali foi a Wandinha não obedecendo o Tyler, porque ela se recusa a obedecer ele. E não me causar de uma distração. E ele olhar 3 segundos pra Wandinha enquanto ela é enterrada viva pelo tio dele, depois dele ajudar ele, não é amor, tá? Aquilo dali foi patético. Foi patético. Basicamente isso. Então sim, vai ficar em isso é crime. Isso é crime. Eu dei uma água. Agora, vamos falar de amor verdadeiro? Vamos falar de uma coisa que é boa. Que é o Enclair, cara. O Enclair é incrível. Que os showrunners de Wandinha, eles fazem um trabalho porco. Mas eles fazem até que é um trabalho muito bem feito com o Enclair. Não sei como é que eles conseguem. Mas eles conseguiram fazer uma amizade que
Um relacionamento que é perfeito para um Friends to Lover, gente. Que tá sendo um slow burn de Friends to Lovers impecável. Parabéns, vocês são incompetentes showrunners, mas vocês conseguiram fazer o Enclair acontecer. Sem nem tentar. Parabéns. Mas nessa segunda temporada, o Enclair só confirmando na minha cabeça que elas são almas gêmeas. E na segunda temporada, cara. Vamos lá, no primeiro episódio, primeiramente, impecáveis, maravilhosos. O reencontro dela, gente, uma das minhas cenas favoritas da série. É muito bom o reencontro delas. Elas já estão com uma vibe de mulheres casadas, impecáveis. As duas já completamente à vontade uma com a outra. É tão bonito de se ver. É tão lindo de se ver. E tem gente que fala que a Enid foi tóxica lá na cena que ela falou pra Wandinha ser menos Wandinha. Sendo que a Enid estava justificada de falar aquilo, tá? Por conta que, pra Enid, aquele evento lá da escola, aquela homenagem, era importante. Por conta que a Enid ela sempre quis se sentir incluída na comunidade. E a Wandinha sabia disso. Então a Enid ela ficou com os sentimentos dela feridos, porque é como se a Wandinha literalmente pegasse os sentimentos da Enid e tacasse lá na puta pariu. Ela cagou pro sentimento da Enid na situação. E é uma coisa que existe, gente, no relacionamento. Quando você não se importa muito com uma coisa, às vezes você faz, não é nem às vezes, você faz um esforço por conta que a outra pessoa se importa. E a Vandinha não fez esforço nenhum pela Enid. Então, é óbvio que a Enid ficou puta. Ela tava no direito. Ela tava no direito de cobrar uma atitude melhor da Vandinha, por conta que a Vandinha sabe o quanto que é importante pra Enid. Então, a Enid tá completamente certa. Agora no episódio 2, gente. Não, no final do episódio 1, quando a Vandinha tem a profecia que a Enid morre. Cara! Ai! No episódio 2, ela chamando pela Enid, cara. Foi lindo, foi lindo. E a pegadinha da Enid, que quase resultou numa Vandinha chorando, gente. Ai, cara, isso foi tão lindo. E é incrível que a Vandinha parece que, tipo assim, a partir do momento que ela viu que a Enid não tava morta, aquela dali que a Enid faz assim, ó, e chupa o dedo, cara. Vandinha, mano, se ela não tivesse ela tava tão desesperada, mesmo assim ela teve um tempo pra ter um gay panic na cabeça dela. Maravilhoso. Aí a Enid ser sequestrada pela Agnes. Todo negócio do escuridão no fim do meu no fim da minha túnel, no fim das minhas luzes. Não imagino minha vida sem ela. Veja Bruno. E aí a Agnes, gente. A Agnes, cara, vindo atazanar. A Agnes e o Bruno vieram exatamente no mesmo episódio, juntos pra atazanar a Vandinha e a Enid com ciúmes. Que a partir daí, gente, foi literalmente as duas brigando. Foi um casal velho brigando por ciúmes. Isso foi maravilhoso. A Vandinha, então, fazendo de tudo pra tentar salvar a vida da Enid, pra garantir que a Enid não vai morrer, e a Enid ficando puta com a Vandinha, e ficando com ciúmes da Agnes. E a Vandinha também ficou com ciúme do Bruno, viu? Ficou com ciúme do Bruno, só que ela não admite. A Vandinha é muito orgulhosa pra admitir isso. Mas as duas ficaram com ciúmes. E eu amo que isso provou pra gente que literalmente a Vandinha, ela tem medo da Enid. A Vandinha não tem medo de monstro nenhum, não. Ela tem medo da Enid puta. Quando a Enid fica putinha lá no episódio 4, cara, aquela encarada que ela deu na Vandinha, gente, o olho da Vandinha, mano, abriu mais que do Tyler. Ela tava competindo com o Tyler e com a Agnes pra ver quem que tem o maior zoião. Porque a coitada ficou assustada naquele momento. É maravilhoso que ela se comportou muito bem como uma ômega que ela é. É confirmado pela Netflix que Vandinha é a ômega da Enid. Isso é lindo, cara. Continuando. Vamos falar do sentido de ômega, né? Gente, a Enid literalmente descobrindo que ela é uma alfa e que ela tá meio que destinada a ser sozinha, se ela realmente for uma alfa, mas que eu tô falando na metade da temporada. Mas ela ser sozinha, e mano, a gente sabe na primeira temporada que a Vandinha tava destinada a ser sozinha. As duas estão destinadas a ser sozinhas. Sejam sozinhas juntas! É assim que é, gente. Mano, é muito bom. Muito bom! E aí no episódio 5,
Episódio 5. Eu amo que a Anitta tava muito disposta a matar o Tyler no episódio 5. Ela tava já com o plano ali na cabeça dela. E no episódio. Mano, a Anitta se transformar em loba no episódio 5, logo depois da situação com o Tyler, em que a Wandinha confessa os sentimentos dela pro Tyler. Anitta, você não engana ninguém, não, minha querida. Você não engana ninguém, tá? E aí no episódio. No episódio. No 6. Nossa, o episódio 6 foi o melhor da temporada, cara. As duas se resolveram no episódio 6, cara. Foi a coisa mais linda. E tem gente que diz que a Anitta foi tóxica de se fantasiar tudo. A despertar toda a alergia da Vandinha no corpo da Anitta, fazer a Vandinha passar vergonha. Sendo que a Anitta, ela conhece a Vandinha. Primeiramente, quem sofreu alergia tudo foi a Anitta. Ela sabia que ela ia sofrer toda a alergia. Toda a alergia. E ela sabe muito bem que a Vandinha, ó, cagou pra opinião de qualquer pessoa. Ela conhece a Vandinha. Então, ela fez tudo aquilo na hora da raiva, só que rendeu foto bonitinha e vídeo legal. Porque realmente aquilo dali não afetou nem um pouquinho a Vandinha, não foi uma vingança de verdade. E realmente descobri que a Vandinha. Mano, descobri que a Vandinha é realmente alérgica a cores e que ela nunca jogou isso na cara da Emid pra impedir que a Emid encostasse nela. Cara, isso prova tanta coisa, isso prova tanto desde a primeira temporada que a Vandinha ela nunca se importou com a Enid encostando nela, que a Vandinha gostava. E se incomodasse ela só podia jogar a cartada de eu sou alérgica a cores, não encosta em mim. Mas nunca usou. Nunca usou. Nunca ameaçou, nunca parou de tomar a pirulazinha dela. Não. Vandinha, isso só comprovou que você é muito gay. E. Nossa, a cena. Final do episódio 6, quando elas trocam, cara. Um beijo na boca é sempre menos gay, viu? Isso ali foi um confessamento de amor. Literalmente. Foi uma confissão de amor ali das duas. Mais a Vandinha. Eu acho que a Vandinha ali que teve mais um momentinho mais percepção dela que ela gosta da Enid. Quando a Enid, eu acho que foi lá no episódio 2 com o Bruno, quando ela fez a confissão do e a Vandinha, tudo isso lá pra ela. Porque não faz sentido a Enid beijar o Bruno, considerando que ela acha que a Vandinha não tem nenhuma vontade de ter um relacionamento. Então, sinceramente, o beijo com o Bruno no episódio 2 foi mais pra mim, sinceramente, foi mais pra Enid tentar esquecer a Vandinha, só que não deu certo. E, cara. No episódio 6 também, que elas terminam com os respectivos de cada uma. No caso, a Enid termina com a Agnes e a Vandinha termina com o Bruno. Parece que vem uma fanfic, mas é muito bom, cara. É canon. É maravilhoso. É maravilhoso. E é canon que a Vandinha tem uma personagem pra Enid, dedicado a Enid, chamada Evelyn, no novel dela, bonitinho, no manuscrito dela, que é 2 anos de trabalho da vida da Vandinha. Gente. E episódio 7, episódio 8. As duas estão com química incrível uma com a outra. Impecável. Tipo, as dinâmicas das duas, mais pequenas, muito poucas que foram, foi muito bom. Tava com um clima muito bom, um clima muito bom. O 7º episódio, quando a gente chama a Vandinha da plateia. E Vandinha, eu vi a cara de orgulhosa que você deu. A Vandinha ficou orgulhosa. E ela prometendo que vai caçar a Enid. Ai, cara. Ai, muito lindo. Desculpa, deixa eu ver. E nada me tira da cabeça que as duas se arrumaram juntinhas pro baile, viu? Elas se arrumaram juntinhas. Aí a gente conseguiu convencer a Vandinha a ir procurar roupa por conta de usando a desculpinha que ela precisava se estressar. Tá? Pra mim isso é canon. E no baile, cara. No baile. É lindo o fato que saber pela quem fez as roupas da Vandinha e da Enid, que a roupa da Enid foi feita pra Vandinha, pra ser o contraste da Vandinha. É lindo. E a peruca que a Enid usa é da Maria Antonieta, que canonicamente nos filmes, e se não me engano na série da Vandinha, não na série da Vandinha, é na sitcom lá mais antiga de Vandinha, no filme, eu tenho 100% certeza.
Ela tem uma bonequinha chamada Maria Antonieta, que não tem que é a cabeça separada do corpo. E na série, se não me engano, lá da sitcom, é Kendall também, que ela tem essa boneca. E o penteado da Enid é inspirado na Maria Antonieta. Lindo, cara. Aí no episódio 8. Cara. Ai, no episódio 8 lá. Eu amava as duas. A última interação delas, realmente. E aqui a Wandinha, mano, ela promete que a primeira. Mano, a Wandinha tava preocupada com o irmão dela sequestrado. E a primeira coisa que ela promete. A coisa que ela promete pra Enid é que a primeira coisa de manhã cedo ela vai lá soltar a Enid. E ela não fez o Pink Promise lá que a Enid queria, mas ela mexeu o olhinho. Então foi uma promessa. E não se cumpriu. Porque aí acontece nosso terror psicológico. Que é, mano, literalmente o maior ato de amor dessa série. Que é literalmente a Enid desistindo da humanidade e aceitando o pior medo da vida dela, que a gente sabe desde o primeiro episódio da primeira temporada, que é ser uma loba solitária, só pra salvar a vida da Vandinha. Coisa que o Matthew do Tyler não fez. A Enid não ficou só olhando, ela foi lá e fez alguma coisa, cara. Elas se encararam direto, gente. Por, eu acho que uns 14 segundos que elas ficaram só se encarando com a Enid de forma de loba e a Vandinha lá. Ficou uns 14 segundos só de contato visual. E aí termina a temporada com a Vandinha chamando o tio Fester, o tio Chico, pra ir atrás da Enid. E aí a terceira temporada vai ser dedicado a encontrar a Enid. Gente, faça o meu favor, essas duas tão prontinhas pra... Elas são homogêneas. Eu caguei porque os roteiristas de Vandinha falam. Ai, eu não me importo. A série fala por si só. A série fala, a série mostra pra gente o quanto que elas se amam. Tanto platonicamente quanto romanticamente, gente. As duas se amam. Elas são almas gêmeas. E ponto final. É uma coisa que os fãs de Vandinha e Tyler não podem dizer, né? Porque, tipo assim, se você pega só a série da Vandinha, você não tem nada. Você não tem nada de Vandinha e Tyler que prova que eles têm um interesse romântico na segunda temporada. Vandinha e Nid? Tem amor pra dar e vender. Ai, mas, gente, esse é o meu ranking, minha tier list dos casais de Vandinha. Em Alma Gêmea nós temos Gomes e Mortícia, e Vandinha e Enid. Em Fofos a gente tem Agnes e Josefine, Aljarte e Enid, Yoko e Divina, e Feioso e Eugênio. Em casais, a gente tem Bianca e Vandinha, Aljarte e Enid, e Agnes e Feioso. E em casais, não, a gente tem Bruno e Enid, e Enid e Zoiudo, Chupacabra, Tyler, como quiser chamar. Nem parece que eu gosto do personagem, gente, mas eu gosto do personagem Tyler. E aí, isso é crime. A gente tem Enid e Agnes, Isaac e... Não lembro o nome da mãe do Tyler, desculpa, gente, é a mãe do Tyler. E Vandinha e Tyler. E quem sabe em outro universo nós temos Isa Senhora Isadora, professora Isadora, com a moça que eu não lembro o nome, mas que tem muita cara de lésbica, e Larissa e Mortícia. Essa é a minha tier list de Vandinha, gente. Se por acaso eu sentir alguma mudança de opinião sobre mim, aí eu venho aqui e a gente refaz essa lista aqui. E se tá faltando algum casal aqui que eu não coloquei, vocês podem falar. Dependendo da quantidade de casais, a gente pode fazer até uma segunda tier list com outros casais. Eu, sinceramente, eu me divirto muito falando de casais em séries. Eu acho muito legal. Bom, se vocês concordam, comentem aqui qual é a tier list de vocês. Ou se vocês não quiserem comentar, podem fazer a tier list no TikTok e me marcar, que eu vejo. E esse foi o vídeo, deem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal. E esse foi o vídeo.